Oi, eu sou o Cameron. Estamos aqui hoje em Roma, na Praça de São Pedro, em frente ao Vaticano. Hoje vamos falar sobre as grandes famílias que deram início aos Illuminatis, os grandes governantes ocultos do mundo. Eles são ricos, poderosos e influentes. São líderes nos setores mais importantes da política, da economia e da mídia, e são o nexo de todas as teorias das conspirações. Eles são os Illuminatis, um suposto grupo secreto aparentando da maçonaria que busca o total controle da humanidade. Um estado totalitário, conhecido como a Nova Ordem Mundial. Não importa se você é cético, o resto do mundo já acredita, segundo o Google Ngram, que analisa a frequência do uso das palavras desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O termo Illuminati tem aparecido cada vez mais em livros, sites e artigos. Ainda assim, há poucas evidências concretas sobre o suposto grupo. Chegou a hora de tirar os iluminados das sombras. Oi, eu sou a Scarlett. O primeiro grupo a se denominar Illuminati surgiu na Roma Antiga, do século II, liderado pelo profeta Montanus. Era cristão e promovia rituais estranhos, que deixavam os seguidores em transe. Na Espanha do século XV, houve os Alumbrados, iluminados em espanhol, perseguidos pela Inquisição por acreditarem ter um canal direto com o Espírito Santo. Não há registros confiáveis que mostrem ligação entre eles, mas muito aponta os Cavaleiros Templários como ancestrais dos rituais Illuminatis. Essa sociedade reunia guerreiros das cruzadas, acumulou muitas riquezas e se tornou bastante poderosa, dentro e fora da igreja. Seu sumiço rápido, em 1307, alimentou as teorias de que continuaram existindo secretamente. As teorias sobre a existência dos Illuminati são muitas, e como se não bastasse, muitas outras teorias da conspiração envolvem essa suposta organização secreta. Ao passar dos anos, o simbolismo do por trás do olho que tudo vê já está tão concentrado em tantas culturas que acaba passando despercebido por nós. Fomos condicionados a não assimilar que talvez isso não seja mera coincidência. Este olho pode ser visto na nota de $1, representando o olho de Ra, a primeira divindade do egípcio, também conhecido como olho de Horus. Ra é o deus do sol no Antigo Egito. Do período da Quinta Dinastia, se tornou uma das principais divindades da religião egípcia, identificado primordialmente com o sol do meio-dia. Nos textos das pirâmides, Ra e Horus são claramente distintos. Por exemplo, Horus remove para o sul do céu o trono de Ra, mas em dinastias posteriores, Ra foi fundido com o deus Horus, formando Re-Ho-Harakit. Ra, o que é Horus dos dois horizontes,
e acreditava-se que era soberano de todas as partes do mundo, criando o céu, a terra e o mundo inferior. O olho que tudo vê também é associado ao olho da providência, que é o símbolo exibido, um olho cercado por raios de luz ou em glória, muitas vezes dentro ou em cima de um triângulo ou de uma pirâmide. Costuma ser interpretado como a representação do olho de Deus, observando a humanidade em descrição do século XVII. O olho da providência algumas vezes aparece rodeado de nuvens. A adição posterior de um triângulo normalmente é visto como uma referência mais explícita da Trindade de Deus. No cristianismo, você acha que eles escolheram um símbolo que pode ser associado tanto a uma religião pagã egípcia quanto ao cristianismo por coincidência? Ao começar a estudar sobre teorias de conspiração, é importante que se deixe as coincidências de lado para pôr em prática o questionamento. Nada pode ser provado, mas também sabemos que nada é por um acaso. E se o objetivo deles era fazer uma afronta a Deus colocando o olho que tudo vê? Não somente no dólar americano, como também em diversas marcas emissoras de televisão, de álbuns, clipes musicais, jogos, séries e até mesmo fazendo com que os mais diversos artistas influentes constantemente propagasse o seu símbolo de ambas as formas, subjetivas e objetivas, conscientes e inconscientes, para mostrar a Deus que eles também podem ser tão oniscientes, onipresentes e onipotentes quanto ele próprio. Pode ser que isso ainda pareça uma loucura para você, mas conforme você for cavando mais fundo, mais você encontrará. Ainda analisando a nota de $1, se você olhar com atenção no lado direito superior, próximo ao número 1, verá a imagem de uma pequena coruja, símbolo oficial dos Illuminati de Baviera. Na base da pirâmide pode-se ver o número romano MDCCLXXVI, que em conotação decimal significa 1776. O curioso é que o ano coincide em ser o mesmo da independência dos Estados Unidos, quanto também o ano em que Ada Westput fundou a Ordem dos Illuminati. Não podemos esquecer o fato que a pirâmide tem 13 degraus, que é um número bastante importante para a maçonaria, por se tratar do número da transformação. O número 13 está muito presente na nota de $1, porque foram as 13 colônias que se tornaram independentes da Inglaterra para formar os Estados Unidos. Ou o número 13 simboliza as 13 famílias. Isso mesmo, por trás dos Illuminatis existe um conselho, uma extremamente elitista organização conhecida como Conselho das 13 Famílias, orquestrada todos os grandes eventos mundiais. Como o nome sugere, o conselho é composto pelos melhores 13 famílias mais influentes do planeta. Um número crescente de pessoas está se tornando conscientes de que 99% da população da Terra é controlada por uma elite de 1%. Mas o conselho das 13 famílias consiste em menos de 1% da elite. E ninguém na Terra pode candidatar-se à adesão. Em sua opinião, eles têm direito a governar o resto de nós, porque eles são os descendentes diretos dos deuses antigos e considerando-se real. Essas famílias são Rothschild, Bruce, Kennedy, de Médici, Hanover, Habsburgo, Grump, Plantagenet, Rockefeller, Romanov, Sinclair,
Hamburger e Windsor. As sociedades secretas operam como galho de uma mega corporação, que é de propriedades do Conselho das 13 Famílias. A lavagem cerebral é usada como método de controle da massa através do sistema educacional. Nas escolas, as crianças são obrigadas a memorizar sem pensar e obedecer sem questionar. No entanto, para além da rede política, empresarial e por trás das corporações, existe um núcleo forte, base do poder hegemônico, que se perpetra quase exclusivamente de modo filial. São as famílias que controlam o mundo. Os Rockefellers, embora muitos afirmem que eles possuem antecedentes quase ancestrais, é possível identificar o começo oficial dessa dinastia em meados do século XVIII, chefiada pelo banqueiro alemão de origem judaica Mayer Amschel Rothschild, chamado pela revista Forbes como o pai fundador das finanças internacionais. Desde então, o clã se manteve na cúpula da oligarquia planetária e possui uma influência determinante na Reserva Federal dos Estados Unidos, assim como nas finanças britânicas. Este império começou no final do século XIX, quando a consolidação da Standard Oil Company colocou a família à frente de uma indústria petrolífera nascente. John D. Rockefeller, o primeiro da dinastia, foi considerado o homem mais rico da história pela revista Forbes, com uma fortuna equivalente hoje a 340 bilhões. A família se perpetuou nos ciclos de poder mais ambiciosos e tem influência em praticamente qualquer política mundial. Dinheiro, poder e filantropia foram, durante gerações, o pão de cada dia dos Rockefeller, uma das dinastias financeiras e políticas mais poderosas da história contemporânea dos Estados Unidos, com cerca de 90% de toda a produção de petróleo e derivados. John Rockefeller monopolizou o mercado americano e durante anos foi o homem mais rico do mundo. A família Rockefeller pertence à sociedade secreta dos Illuminati, e esta seja uma das 13 famílias que governam acima dos governos do mundo, citando suas regras e tentando criar uma nova ordem mundial de união. Escravismo religioso. David Rockefeller admitiu em sua autobiografia intitulada Memory conspirar por um governo mundial com uma estrutura política e econômica integrada. Ele é um dos participantes do grupo Bilderbergs. Cada uma das 13 famílias governantes também tem um conselho de 13 integrantes. O número 13 tem grandes significados para eles. Eles sabem que existem 12 tipos de energias que passam pelos 10 aspectos de Deus-mente. A totalidade das 12 energias é igual à sua soma em um 13º energia. Isso é considerado o conhecimento oculto e esotérico mais poderoso. Novas informações sugerem que há um centro de comando centralizado no topo da organização elítita conhecida como o Conselho. A composição deste conselho é determinada por linhagem e apenas 13 famílias no planeta são consideradas elegíveis para adesão. Acredita-se que existem milhões de membros do Illuminati operando em todo o mundo, muitos dos quais estão em posição de incrível poder e influência. Vários políticos, banqueiros e até mesmo celebridades de Hollywood
foram suspeitos de permanecer na organização ao longo dos anos. Essas pessoas essencialmente compreendem que é referido como o 1% superior da população. Os Kennedy foram considerados um dos pontos da família real dos Estados Unidos, uma poderosa dinastia que também era amada e admirada pelo público. No entanto, a incompreensível maldição dos Kennedy atingiu a família até o núcleo, quando vários membros perderam suas vidas em uma idade jovem e em circunstâncias estranhas. Esta série de artigos irá expor fatos menos conhecidos sobre os Kennedy e explicar como o destino da família está relacionado com o governo sombrio que governa os Estados Unidos. O assassinato de John F. Kennedy em 22 de novembro de 1963 será sempre um dos dias mais trágicos da história americana. Ele pôde ser apontado como o dia em que o público americano perdeu sua inocência e obteve um vislumbre do governo sombrio e mórbido que trabalha nos bastidores. Em 2000, mais de 81% dos americanos acreditavam que o assassinato de JFK havia sido planejado por mais do que apenas um atirador, tornando-se uma das teorias de conspiração mais aceitas da história dos Estados Unidos. No entanto, com o passar dos anos, inúmeras teorias e hipóteses sobre o assassinato de JFK continuaram aparecendo na forma de livros reveladores ou documentários chocantes, contrariando teorias anteriores e turvando as águas da verdade. Em vez de esclarecê-las, pode-se perguntar se alguma dessas revelações na tentativa de desinformação a fim de evitar que a verdade algum dia emerja. Para entender os Kennedys e os que levou o poder, é preciso ir mais além que a presidência de JFK e seu assassinato. Temos que olhar para aqueles que os procederam, e especialmente seu pai, Joseph Patrick Kennedy, que ganhou uma incrível quantidade de riqueza e tornou-se íntimo das famílias mais poderosas do mundo. Enquanto essas conexões, em última instância, levaram a família para a Casa Branca, os Kennedy não permaneceram no poder por muito tempo. A mesma mão invisível que os levaram ao topo aparentemente tentou erradicá-los completamente. Foi a maldição. Na verdade, uma série de esforços com o objetivo de remover os Kennedy do poder. Estudar a história dos Kennedy essencialmente. Eles são preparados e recompensados generosamente pelo Conselho por seus esforços para garantir os objetivos da sociedade secreta. No entanto, o funcionamento interno dos Illuminati são quase tão inescrutáveis para os membros comuns como para o mundo exterior. Eles não têm acesso ao chamado Plano Mestre, que seus líderes esperam que acabará por levar à dominação mundial e nem sequer sabem quem está no conselho. No entanto, alegou-se que os investigadores descobriram que o conselho é composto a adesão ao nível superior de controle na organização secreta é restrita aos 13 famílias mais poderosas e influentes do mundo. Acredita-se que essas famílias pensam que eles têm o direito de governar o mundo inteiro, como eles são os descendentes diretos dos deuses antigos. Dentro deste grupo, alternamente seleto e de elite, há aparentemente outra hierarquia. Eles são considerados os membros mais importantes por causa de sua riqueza extraordinária e por causa de sua enorme influência sobre o setor bancário mundial, que exerce uma poderosa influência sobre as instituições nacionais,
como Federal Reserva dos Estados Unidos. Casa dos Médici foi a dinastia política, família de banqueiros e mais tarde Casa Real. O primeiro Médici a ganhar destaque foi Cosimo de Medici, da República de Florença. Durante o século XIV, a família é originária da região de Mugello, da Toscânia, e foi aumentando gradualmente até que a família foi capaz de fundar o Banco Médici. O Banco Médici seria o maior da Europa durante o século XV, tomando a família para si o poder político em Florença, embora oficialmente eles permanecem apenas os cidadãos, ao invés de monarcas. Os Médici produziram 4 papas da Igreja Católica e, em 1531, a família tornou-se duques de Florença. Hereditariamente, em 1569, o ducato foi elevada a um grão-ducado após a expansão territorial, onde os Médici governariam o grão-ducado da Toscânia desde o seu início até 1737, após a morte de Gian Costone de Medici Grande, Duque of Tuscania. Sua riqueza e influência inicialmente derivava do comércio de produtos textis, que passava pela Guilda da Arte de la Lana. Inicialmente, eles eram uma das famílias que dominavam o governo da cidade de Florença, sendo que foram capazes de trazê-las totalmente sobre seu poder familiar, possibilitando um ambiente onde a arte e o humanismo pudessem florescer. Eles fomentaram e inspiraram o nascimento da Renascença italiana, juntamente com outras famílias da Itália, como os Viscondes e Sforza de Milão, os Este de Ferrara e os Gonzaga de Mantua. Os Illuminati tinham 2 formas de poder, a monetária e a religiosa, e eram através de ambas que tinham controle sobre o governo monárquico. Com a queda da monarquia e com a criação de monarquias constitucionais, precisariam sair da Bavária e se espalhar-se pelo mundo. Para essa expansão, usaram a maçonaria, criada na Escócia pelos Templários, após a ordem ter sido quase aniquilada, e que a essa altura tinha até já loja em todo o mundo e poder político. Essa fusão depressa tornou a maçonaria como parte dos Illuminati, que passam a liderar. O que os Illuminati fazem é manter a liderança mundial com os Bloodline, ou seja, sangue real, mantendo o registro de quem são e onde estão e garantindo que o sangue não se misture e que essa família se mantenha no seio dos Illuminatis, garantindo fidelidade dessas famílias. Garantem o seu poder nas áreas do controle mundial, região política, militar e ciência. A Casa de Hamburgo, também conhecida por causa da Áustria ou Casa d'Áustria, é uma família nobre europeia que foi uma das mais importantes e influentes da história da Europa do século VIII e século XX. Entre os seus principais domínios estavam o Sacro Império Romano, de 962 a 1806, onde imperou de 1273 até seu desmembramento em 1806, como consequência das guerras napoleônicas. Em 1799 a 1815,
o Império Austro-Húngaro, que governou desde a sua fundação em 1867 até sua dissolução em 1918, pelo Tratado de Saint-Gema, como consequência da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Ora, é interessante, pois no Tratado de Saint-Germain, exatamente onde contém o Pacto da Liga das Nações, a primeira fase da União Europeia. A família teve origem no século XI e o nome deriva de Habsburger. O castelo do Açor, Tanga, é por causa da águia. Sua morada oficial, construído em 1020, no atual cantão de Aargau, na Suíça, o primeiro Habsburgo a ocupar o trono imperial foi Rodolfo IV de Habsburgo, que reiniciou sobre o Sacro Império Romano Germânico de 1273 a 1291. Como Rodolfo I, morto, os Habsburgos, poderosos e invejados, não puderam manter-se à chefia do Sacro Império. Alberto, seu filho, pôde sucedê-lo em 1298 como Alberto I, mas foi assassinado em 1308, afastados pela poderosa Casa de Luxemburgo. Os Habsburgos foram excluídos dos assuntos do Império quando a Bula de Ouro, construção selada de ouro, dada pelo soberano do Sacro Imperial, fixou em 1356 os 7 príncipes eleitores do Império. Os Habsburgos nem estavam na lista. Segundo o costume germânico, os territórios dos Habsburgos foram repetidos entre os diversos membros da família. Em 1379 se separaram um ramo albertino e um ramo leopoldino, o qual terminou recolhendo em 1490 a herança completa. Ou seja, só quando estes 2 ramos se casam com certas famílias é que voltam a reunir todo o Império Sacro Romano. Carlos IV, o apogeu. Os Habsburgos governaram a Hungria e a Boêmia de 1526 a 1918, Nápoles, Sicília e Sardenha. O auge do poder sucedeu em 1519 com Carlos I, rei da Espanha e imperador. Como Carlos IV reunia nele as heranças da Casa de Áustria, Borgonha, Aragão, Castela e as imensas terras espanholas no Novo Mundo. Foi o rei mais poderoso do seu tempo e desde 1552 confiou ao irmão mais novo. Sob Maximiliano II, a reforma católica desenvolveu-se em suas terras. A ação dos jesuítas contribuiu para seu êxito, mas principalmente sob Fernando II. A oposição dos princípios protestantes, sustentados pela França, provocou a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648. Papa Bento XVI, com Adolfo Nicolas, 30º Supremo General da Companhia de Jesus. O Papa Branco, pastor do seu rebanho de ovelha. Papa Negro, general militar ao serviço da Igreja Católica Romana. Os jesuítas ao nobre serviço do Papa, sempre a faturar com vista a implementar as medidas que tinham saído do Conselho de Trento de 1545, de forma a implementar as medidas para que o Papa fosse reconhecido como todo soberano em todo o mundo. E quem fazia parte do Concílio de Trento, pois as famílias importantes como os Onassi,
com seus cardeais infiltrados no Vaticano. A partir de aqui é quando é implementado o plano para acabar com a sucessão de ramos dos Habsburgos, para que os mesmos no futuro próximo não pudessem reclamar nenhum título importante para eles. É necessário bastante atenção, pois é aqui que os Rothschild irão fazer grande parte da sua fortuna, enganando a casa de Habsburg. Para este controle, existem 3 cidades e estados dentro de cidades, ou seja, 3 pedaços de terra que são soberanos, não pagam imposto e são independentes. Essas 3 cidades e estados são o centro econômico, que é o Crown, em Londres, onde está o Banco da Inglaterra, que controla todos os bancos mundiais, e é um banco privado numa zona independente dentro de Londres, chamada de True City, controlada pela família Rothschild. Este é o centro econômico mundial, sendo o único local do mundo onde é possível fazer negócios, com todas as bolsas e bancos mundiais, independente do fuso horário. O Vaticano, que é o centro religioso, fica dentro da cidade de Roma. É independente e é controlado pelo clero. É também isento de impostos e tem banco próprio que responde unicamente pelo Crown. Colômbia, em Washington, nos Estados Unidos, é independente e não paga imposto. É onde está a Reserva Federal, que é um banco privado subdito do Crown e que controla todo o dinheiro americano e é controlado pela família Rockefeller. Este distrito chama-se Colômbia, pois os primeiros Illuminatis a viajar para os Estados Unidos era a facção Colômbia, que fundará, além da Reserva Federal, mas também a Universidade Colômbia, e se tornaram também fundadores do centro de produção de filmes mais famosos de Hollywood. Formaram também a NASA, e daí o Space Center chama-se Columbia. A Casa Romanov, Ion por Roblix, Dom Romanovich, é uma família nobre russa, tendo sido a segunda a última dinastia imperial, e portanto a família imperial que governou a Moscovia e o Império Russo por 8 gerações entre 1613 e 1762. A Rússia foi governada por uma ramificação da casa de Waldenburg, que manteve o sobrenome Romanov, hoje ainda utilizado por seus descendentes. O primeiro Tsar Romanov que a Rússia teve foi Miakai I. O último foi Nicolau II, assassinado junto com sua esposa e filhos no porão da casa Ipatiev, na cidade de Ekaterimburgo, em julho de 1918, após a Revolução de 1917, liderada pelos seus bolcheviques. Houve boatos de que a Grã-Duquesa Anastácia, filha do último soberano da Rússia, o Tsar Nicolau II, sobrevirá ao massacre e estaria viva, mas cientistas provaram que se tratava de boato. Em 1924, o Grã-Duque Vladimir Kirillovich da Rússia, descendente da linha masculina direta patrilinear de Alexandre II da Rússia, reivindicou a chefia da Casa Imperial de Romanov. Sua neta Grã-Duquesa Maria Vladimirovna da Rússia é pretendente atual do seu único filho, George Mikhailovich. É seu herdeiro aparente. A origem dos Romanov remontam
a 12 outras nobres famílias russas cujo ancestrais comum é Andrei Kolobilar, atestado como boiarte, a serviço de Simon I da Rússia. Gerações posteriores associaram a Kobylar um ilustre pedigree. Inicialmente, reivindicava-se que ele viera para Moscou em 1341, da Prússia, onde seu pai era um famoso rebelde. No final do século XVII, foi publicada uma genealogia fictícia, segundo a qual sua origem remontava a Júlio César, ditador e general do Império Romano. Acredita-se que as origens de Andrei Kobylar eram menos nobres, não apenas pelo fato de Kobylar ser a palavra russa para égua, mas porque seus parentes também eram apelidados por cavalos e outros animais domésticos, sugerindo então descenderem de cavaleiros reais. Um dos filhos de Kobylar, Fyodor, membro da Duma Boiarda de Demétrio I, foi acunhado. Os Bloodline são os sangues dos descendentes reais do Império Babilônio, cujos descendentes foram faraós do Egito. Mais tarde, líderes da Grécia Antiga que deram origem aos imperadores romanos, dos quais os nomes foram Alexandre o Grande e Napoleão e Hitler, são descendentes. Hoje, esses Bloodline dividem entre 300 famílias, onde o topo dos Illuminates é composto por 13 delas. Os Illuminates organizam-se em pirâmides, em 13 famílias reais. Originalmente, essas 13 famílias dividem o poder, mas hoje uma só família lidera sobre as 13 por controlar o Crow e que detém uma fortuna pessoal da metade do dinheiro do mundo e por deter o controle de todos os bancos. Especula-se que o poder mundial está entre essas 13 famílias. Estas, por sua vez, definem a economia mundial, como as guerras e até mesmo possíveis catástrofes no clima mundial, como tsunamis, furacões e maremotos. Existem várias outras megas indústrias, como a Apple, Microsoft, Nike e a Coca-Cola. Eles são considerados as donas do poder mundial. Família Merovídia. Muitas evidências foram apresentadas pelo Monastério dos Sinais, através dos documentos e representantes, mas sabemos que Sinai possui alguma prova de que Jesus foi casado e tivera filhos, e que deixaram a Terra Santa na época de sua suposta morte. Encontraram refúgio no sul da França e lá preservaram sua linhagem em uma comunidade judaica. Durante o século V, esta linhagem parece ter se misturado via casamento com a linhagem real dos francos, engendrando assim a dinastia Merovídia. Em 496 d.C., a Igreja fez um pacto com essa dinastia, ligando-se perpetuamente à linhagem Merovídia, presumivelmente conhecendo a verdade, identidade daquela estipe. Isto explicaria a oferta recebida por Clove de se tornar o imperador do Sacro Império Romano, o novo Constantino, e seria a razão pela qual ele não foi feito rei, mas reconhecido como tal. Ao confirmar o assassinato de Dagobert e depois trair a linhagem Merovídia, a Igreja se tornou culpada de um crime que não podia ser relacionado ou expurgado.
ele teria que ser suprimido, pois a descoberta da real identidade dos merovídeos não fortaleceria a posição de Roma diante de seus inimigos. A despeito de todos os esforços para erradicá-la, a linhagem merovídia sobreviveu, em parte, através dos carolídeos, que se sentiam mais culpados de que Roma pela usurpação e procuração de legitimar através de aliança dinástica com princesas merovídias. Mas o mais importante é que a linhagem sobreviveu através do filho de Dagobert, Sindibert, cujos descendentes incluíram Guilhem de Gelone, governante do reino judeu de Boilon. Com a captura de Jerusalém em 1099 por Godofredo, a linhagem de Jesus teria recapturado sua herança de direito a ela, conferida nos tempos do VT. Se nossa hipótese estiver correta, o cálice sagrado representava simultaneamente duas coisas. Por um lado, teria sido a linhagem sanguínea e os descendentes de Jesus, ou sangue real, do qual os templários foram nomeados guardião. Ao mesmo tempo, o cálice teria sido o receptáculo que recebeu e conteve o sangue de Jesus. A partir disso, teria surgido o culto a Madalena, na forma como foi promulgado na Idade Média, e ele teria sido confundido com o culto à Virgem. Pode-se provar que muitas famosas virgens negras, incluindo Nossa Senhora da Aparecida, no Brasil, estátua negra e padroeira do país, descoberta pelos europeus na Idade Média, ou Madonas negras, no início da era cristã, era um ícone de Madalena e não da Virgem, e eles retrataram uma mãe com um filho. As forças das sombras por trás da nova ordem mundial NWO está seguindo uma agenda em ritmo lento de controle total sobre a humanidade e os recursos do nosso planeta. Como resultado, as massas permanecem relativamente desconhecem o fato de que suas liberdades estão sendo gradualmente retiradas, enquanto o poder do povo NWO cresce de forma constante. O governo sombra traz a agenda da NWO. Em algum lugar perto do muito alto da pirâmide, uma extremamente elitista organização conhecida como Conselho das 13 Famílias orquestra todos os grandes eventos mundiais, como o nome sugere, essencialmente projetado para acabar com a raça humana, para o benefício de um pequeno grupo conhecido como os Illuminates, também conhecido como globalização, Rothschilds, Casarim, máfia. Resumiu as famílias da linhagem de Arconte em nossa sociedade, assume a vanguarda como a elite financeira. O plano básico para a Agenda 21, de agora até 2030, foi escrito pelo professor Ashput em 1776, que na época era também o fundador da Ordem Illuminati, na verdade, uma organização nazista fascista. Como seus homens de frente, quase todo o governo deixou agir como seu fantoche. Nossos líderes eleitos se venderam para esses mestres satânicos que permanecem escondidos de público. Mas para governar por trás dos bastidores, os políticos que recebem golpes ou demissão precoce da escola são punidos
disciplinarmente por morte prematura. O objetivo final dos Illuminates é possuir o planeta para si mesmos e para ser operado por até 500 milhões de pessoas podem viver como seus servos, o que o resto será cortado da população atual. Os mais recentes avanços foram dados no final do mês passado na 70ª Assembleia das Nações Unidas em Nova York, onde foram apresentadas todas as ações condenadas do governo mundial. Mas quase ninguém, seja a mídia falando, deixe só a importância entender. Mas o mais importante é que o Papa deu seu selo de aprovação a esta nova e traiçoeira Agenda 2030. Ele é provavelmente o líder político-religioso mais poderoso do planeta. Por isso, sua aprovação é extremamente importante, porque centenas de milhões de pessoas o seguem com lealdade incondicional. Mas por favor, deixe a aprovação do Papa não te enganar. A Agenda 2030 é uma ferramenta que usa os Illuminati para nos levar a um sistema mundial que não será realizado mais tarde do que no ano de 2030. Nota 15 anos. A partir de 2015, este foi cuidadosamente projetado porque uma pessoa que está constantemente no limite nunca terá tempo para autoeducação, introspecção e, finalmente, o despertar espiritual. Não é este o nosso principal objetivo na Terra? Para se tornar seres espirituais e por espiritual, o eu, obviamente, não significa religiosa e completa o ciclo de encarnação. Eles não precisam de pessoas educadas que são capazes de pensamento crítico e têm objetivo espirituais. Não. Este tipo de pessoas são perigosos para o estabelecimento. Eles querem robôs obedientes, apenas inteligentes o suficiente para operar as máquinas, manter o sistema em funcionamento, mas estúpido o suficiente para nunca mais fazer perguntas. O dinheiro é o olho do diabo. Todos os maiores problemas do mundo têm suas raízes profundamente enraizado na praga financeira. As guerras são rentáveis, as doenças são rentáveis, pilagem da terra é rentável, a escuridão humana e desumana, condições de trabalho são rentáveis, o domínio e o controle do mundo é feito através de fundações e grandes empresas pertencentes a este grupo de pessoas que tem controle dos mais diversos campos de atuação no mercado mundial e com o apoio dos 5 países chamados primários. E isso tudo tem como base os grandes grupos e empresas globais que sustentam a Agenda Illuminati e agem para encaminhar o mundo para uma nova ordem mundial. Eu vou deixar para vocês hoje uma reflexão de Wendel Fernandes. Manda-lhe escudos aos Illuminatis. Adoram, dormem com ela, a par do mesmo leito. É um tempo de preparação, a nova religião, a ecumênica, a anticristã. Nasce e guarda triunfo do seu Messias, para com ele governar o mundo e voltar à lei do humanismo. Agora escuta, revelo-te coisas importantes. Ocorrerá uma conspiração em vez de um acordo. Nem o homem mais rico
se atraverá e a cara. Desperta-te e ouves o ruído dos exércitos. O relógio me diz que chegou a guerra, pois a guerra é decisiva. Você precisa decidir um lado. Quero ver-te como tocha ardente. Mais um último alerta. Os Illuminates, exibindo suas túnicas romanas, dirão que eu te falo piadas. Dirão-te que eu sou de Nazaré, que divago como um pastor de cabras, que sou um canastrão que faz gracejos. É o que eles te dirão, pois é uma peça clássica. Mas o perigo que pode te vir é do sono. Dormir é horrível, principalmente em tempo de guerra e decisão. A legenda da ordem e seus cavalheiros, sem dúvida, senhores, levam cativeiro. Mas há um lugar melhor, venham para o nosso lado. Intercedemos pelos reis. Falo de honra e perseverança. O nosso exército é imbatível, posto que o nosso general é Jesus Cristo. Pois é, meus caros Angels, fica a dica. Espero que vocês tenham gostado. Continue assistindo nossos vídeos, compartilhando, dando seus likes e não se esqueçam de ativar o sininho para vocês continuarem a receber nossas notificações. Obrigado a todos. Fui!